Língua Portuguesa com a professora Milena Nicodemos. Pegue seu livro didático de língua portuguesa. Abra nas páginas 228 a 233. Para iniciar, criançada, então vamos lá. A partir da página 228, a gente vai trabalhar aqui gráfico informativo, né? A gente tem aqui, ó, gráfico informativo. O que é um gráfico informativo? O gráfico informativo, ou como também é conhecido, infográfico, é um gênero produzido com a intenção de transmitir informações de modo fácil, claro e rápido, integrando textos e ilustrações, que é o que nós vemos aqui nas páginas 228 e 229. Esse gênero gráfico informativo, ele é bastante empregado pelas mídias e produtores de textos informativos, pois utiliza representações visuais, né, que são desenhos, imagens, fotos, ilustrações, como nós podemos ver aqui, a fim de apresentar informações de modo mais dinâmico e de fácil compreensão, né, para que você entenda melhor o que o anunciante, o que aquela pessoa que quer informar está informando ali naquele texto. Nas salas de aulas, o gráfico informativo, né, eles auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de texto. Se vocês lembrarem das nossas salas de aula, elas são cheias de coisas importantes que a gente precisa aprender, né? Alfabeto, números, textos, produções artísticas de vocês, dentre diversas outras informações. E isso é importante para o aprendizado, né? Então, esse gênero gráfico informativo, ele é importante e dinâmico, de fácil aprendizagem para nós. Então, aqui nós temos na página 228 a primeira parte aí do gráfico informativo, que diz assim: crescimento. Conforme as plantas e os animais se desenvolvem, eles crescem, entram na maturidade, ficam velhos e finalmente morrem. Durante o tempo em que vivem, eles podem passar por vários estágios, incluindo uma mudança completa na forma de seu corpo. Então, aqui está falando esse pequeno texto sobre o tempo de vida dos animais. E o autor desse texto apresentou aqui, ó, juntando a página 228 com a 229, um gráfico, né, de quanto tempo vivem os animais. E aí ele apresentou a formiga, 6 meses, o camundongo, 4 anos, coelho, 10 anos, o cavalo, 30 anos, um golfinho, 45 anos, um elefante asiático, 60 anos, uma carpa chinesa. Uma carpa é um tipo de peixe, tá? Pode viver 70 anos, um ser humano de 70 a mais de 80 anos, uma tartaruga dos Galápagos, né? Ela pode viver cerca de 190 anos. Então, aqui a gente tem o gráfico informativo, temos texto, imagens, né? Eu li aqui a primeira informação, a gente tem mais informação aqui em cima, ó, nesse balão amarelo. Um pinheiro norte-americano da espécie Pinus longeva, né? Longaeva, é uma árvore viva mais antiga de que se tem conhecimento. Então, amostras dos seus anéis de crescimento indicam que ela tem mais de 4.800 anos. Então, ó, aqui ele está apresentando para a gente diversas formas de crescimento: animal, vegetal, humano. Aqui também ó, apresenta o ciclo da vida das plantas, né? Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornarem adultos. Esse processo é chamado de metamorfose.
Mamíferos, como os cavalos, não modificam a forma de seu corpo, mas ficam maiores. Além dos ciclos da vida da borboleta, dos mamíferos, a gente encontra aqui o ciclo da vida da árvore, né? Da semente nasce o broto, do broto nasce uma árvore nova, pequenininha, e essa árvore nova cresce, fica grande e produz sementes que vão produzir brotos, que vão produzir árvores novas, que vão produzir outras árvores, né? E isso fica esse ciclo de produção aqui das árvores. A borboleta. Existem os ovos da borboleta, que se transformam em lagarta. A lagarta vai para a pupa, como a gente pode ver aqui, e aí ela se transforma em borboleta, pondo mais ovos, transformando mais lagartas, né? E assim continua nesse ciclo. O ciclo de um cavalo, né? Temos aqui o potro, que é o cavalo quando criança, né? Quando ele nasce. Aí o cavalo jovem, o cavalo adulto se reproduz, tem outro potro, e assim vai tendo aí a reprodução dos cavalos. Aqui ele trouxe também outra informação. 4.265. Um tipo de coral negro do gênero Cephalopods é um dos seres vivos mais antigos. Algumas espécimes desse coral têm por volta de 4.265 anos. Né? Esse coral negro é algo que a gente encontra aí nos mares, tá? E todas essas informações estão aqui, ó, no livro O Mundo em Infográficos, de John Richards, que é um editor inglês que escreveu cerca de 50 livros sobre o meio ambiente e tecnologia. E ele já viajou para os 4 cantos do mundo. Ed Sinks atua como designer no mercado editorial. Então, esses são os 2 autores aí desse livro, O Mundo em Infográficos, onde eles apresentam diversas curiosidades sobre o mundo, da forma como a gente pode ver aqui, né? Na forma de infográficos. E assim a gente vai para a nossa atividade. Aqui na página 230, inicia a nossa atividade, a nossa interpretação textual. Atividade oral e escrita. Vamos estudar separadamente as informações desse gráfico informativo. Então, aqui, esse gráfico ele vai estar recortado. E a gente vai estudar informações, cada informação em um lugar diferente. Por quê? Porque aquele gráfico trouxe muitas informações de diversas coisas, né? Então, vamos lá. Parte 1. Crescimento. Conforme as plantas e os animais se desenvolvem, eles crescem, entram na maturidade, ficam velhos e finalmente morrem. Durante o tempo em que vivem, eles podem passar por vários estágios, incluindo uma mudança completa na forma de seu corpo. Então, quanto tempo vivem os animais? Aqui é a primeira parte. Questão 1. Por qual motivo a palavra crescimento foi escrita com letras maiores? Por que será que o autor resolveu colocar essa palavra grande? De acordo com esse texto que ele escreveu, você vai responder aqui. Questão 2. Marque com o X as respostas corretas. Letra A. O assunto ou o tema do texto é animais e plantas, só animais, crescimento das crianças, fases da vida. Então, aqui na letra A pode ter 2 respostas corretas, tá bom? Letra B. Esse texto serve para dar explicações sobre um assunto, divertir as pessoas, dar informações, dar um aviso às pessoas. Aqui também você pode marcar até 2 alternativas corretas, tá bom? Parte 2. Vamos aqui para a parte 2, segunda parte aí do nosso gráfico informativo. Aqui é a parte do gráfico, né, com imagens e informações. Observe a linha e as informações que aparecem no gráfico informativo. Qual é o assunto ou o tema dessa parte do gráfico? Então, a partir daqui, que assunto ele está abordando aqui? Questão 2. Nessa linha, além dos nomes, há imagens representando as sombras de alguns animais. Essas imagens servem para ajudar na leitura do texto,
atrapalhar a leitura do texto? E aí, qual desses dois é a correta? Questão 3. Para cada dupla de animais, pinte o quadrinho para indicar quem vive mais. Então, para você saber quem vive mais, basta você olhar aqui, ó, nessa linha do tempo do nosso gráfico informativo que você vai descobrir. Aqui nós temos, ó, humano ou cavalo. Então, você vai olhar aqui no gráfico, ó, o humano tem tantos e tantos anos e o cavalo tantos anos. Aí você vai pintar o quadrinho daquele que vive mais. Golfinho ou tartaruga dos Galápagos? Coelho ou carpa chinesa? Camundongo ou formiga? Você vai marcar sempre o que vive mais. Questão 4. Qual das informações dessa parte foi uma surpresa para você? Converse com os colegas. Você vai anotar aqui embaixo, né? O que foi que lhe surpreendeu, né? O que você descobriu de tão interessante aqui nessa linha do tempo, beleza? Vamos para a parte 3. Parte 3. Questão 1. Observe o texto e as imagens, aqui na página 232. Ciclo de vida da galinha. Aqui nós temos o pintinho nascendo. Vamos começar aqui com o pintinho nascendo, né? O pintinho nascendo, ficou maior. Aí ele virou uma galinha. Ele colocou ovos, chocou os ovos e nasceu um pintinho. E assim é o ciclo de vida aí da galinha. O que significa ciclo de vida? Marque um X na resposta correta. Significa etapas da vida, nascimento ou morte de animais. E aí, o que significa os ciclos de vida? Marque apenas uma correta. Questão 2. Ao crescer, alguns animais passam por metamorfose, ou seja, têm a forma do corpo modificada. Como, por exemplo, a gente viu a borboleta, né? Ela é ovos, lagarta e depois se transforma em borboleta. Então, a metamorfose é isso, é o que a borboleta passa, né? Circule no texto a seguir o nome do animal que, ao crescer, não passa por metamorfose. Ciclos de vida, que é mais uma parte lá do nosso gráfico informativo. Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornarem adultos. Esse processo é chamado de metamorfose. Mamíferos, como os cavalos, não modificam a forma de seu corpo, mas ficam maiores. Então, qual desses animais aqui não modifica a sua forma? Você vai marcar aqui no texto. Questão 3. Escreva o nome de outros 3 animais que não mudam a forma do corpo ao crescerem, apenas ficam maiores. Então, você vai lembrar aí que animais não mudam sua forma, apenas ficam maiores e vai escrever aqui. Questão 4. Observe os ciclos de vida. Aqui nós temos o ciclo de vida da árvore, da borboleta e do cavalo. Com qual deles o ciclo de vida dos seres humanos mais parece? E aí, com o da árvore, da borboleta ou do cavalo? Você vai responder aqui nessa linha. Questão 5. Qual parte desse gráfico informativo mais chamou a sua atenção? Por quê? Aí você anota aqui embaixo. 6. Por que podemos afirmar que a leitura de um gráfico informativo é uma leitura mais rápida? Por que será? Então, você também vai responder aqui. Eu demorei um pouco mais para ler com vocês porque eu estava explicando. Mas vocês leem muito mais rápido um gráfico informativo porque ele contém detalhes melhores, né? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Gráfico informativo. O que é o gráfico informativo? Traz informações escritas e visuais sobre um assunto ou sobre um tema. Então, ó, aí vem gráfico informativo. Leia com a professora mais um gráfico informativo na página 279. Então, vocês vão lá na página 279, tá? Para poder a gente ler
esse gráfico informativo. Deixa eu marcar aqui a página para vocês. Página 279, tá bom? Vamos lá. Então, aí na página 279, a gente tem mais um gráfico informativo. Se a gente observar, ele está cheio de imagens, texto, números, né? Os textos escritos de forma diferente. Vamos lá fazer a leitura aí desse gráfico informativo, que diz assim: abre o bocão, trava-língua. Vamos começar aqui com esse animal. Que animal é esse, gente? É um morcego. Aí ele mostra aqui 5 centímetros. O Anoura fistulata, um morcego sugador de néctar encontrado no Equador, tem a língua mais longa entre os mamíferos conhecidos comparada ao comprimento de seu corpo. Então, gente, esse morcego tem 5 centímetros aí só de língua. Aqui nós temos o bocudo, né? Um hipopótamo pode abrir a boca cerca de 180 graus. Olha o tamanhozão da boca aí que o hipopótamo pode abrir. Em compensação, a língua dele não é tão grande, né? Aí nós temos aqui, ó, senso de direção. Temos uma cobra, né? A língua bifurcada da cobra age como um detector direcional que pode encontrar outros animais em seu meio ambiente. Esse texto aqui, ó, todo enrolado como a língua da cobra. E nós temos língua presa. A língua da girafa, quando posta para fora, chega a 45 centímetros. Que linguão, hein? A língua da girafa é enorme. Língua a jato. A língua do camaleão viaja a 40 centímetros por segundo, aproximadamente 41 GS de força. Uma nave espacial atinge apenas cerca de 3 GS de força de lançamento. Então, a língua jato aí do camaleão, ela é muito rápida, né? O peso da língua. Aqui nós temos uma baleiona. A baleia, né? A língua de uma baleia azul pesa 3 toneladas. Ninguém conseguiria carregar nem a língua de uma baleia, né? Porque a língua dela é muito pesada. Então, o título é Abre o Bocão. E aí, esse gráfico informativo trouxe informações sobre a boca e sobre a língua de alguns animais, né? Muito legal esse gráfico informativo. Espero que vocês leiam e gostem, tá bom? Então, vamos fazer a correção da nossa atividade lá no nosso grupo de WhatsApp. Beijos da tia Milena.